Olá, Marília, Luiz, Renato. É assim, eu acho que a tática, a mudança tática melhor dele foi o seguinte: ele colocou dois volantes e não puxou o Ranieri para o meio dos dois defensores. Então, o meio-campo ficou completo, porque até então ele colocava dois volantes, que era o Ranieri e o Veras. Só que ele puxava o Ranieri para o meio dos dois defensores e o meio-campo do Corinthians ficava com dois, que era o Vera e o Veras e o Garro. O Garro não é marcador, ficava aquele buraco enorme e todo mundo jogava ali. Todo mundo jogava ali. Era ali que todo mundo construía a vitória contra o Corinthians, era ali que todo mundo dominava, era ali que fazia o Corinthians bater a cabeça. Era ali, nesse lugar. Dessa vez, ele colocou o Ranieri e o garoto, né? O Breno, e não puxou o Ranieri para o meio campo, para dentro da zaga. Então, o meio campo do Corinthians ficou mais robusto, ficou mais congestionado. O Fluminense, apesar que daqui a pouco eu vou falar sobre o Fluminense, qualquer outro time não ia conseguir jogar do jeito que estava jogando contra o Corinthians nesse domingo, porque o meio campo estava mais robusto. Outra mudança significativa, na minha opinião, foi um ataque de mobilidade, sem um ponto de referência para a zaga do Fluminense. O que era? Um zagueiro com 34 anos e um zagueiro com 41, que era a dupla de zaga do Fluminense, Manuel e Felipe Melo. Aí você não coloca um ponto de referência para esses dois caras, eles não têm mais a força física para ir buscar o atacante fora da área. Eles ficam esperando, né? Se tem ali o Pedro Raul, um cola no Pedro Raul quando vai para a esquerda, outro cola quando vai para a direita, fica uma cobertura, fica congestionado aquele meio ali, porque o Pedro Raul não é de mobilidade e nem o Yuri Alberto. Mas o Romero sai da área. O Romero vai para o lado direito, vai fora da área, ele fica dando um giro, né, ali pela área, e aquilo fez Felipe Melo e Manuel não saber o que iria fazer. Eles não tinham uma decisão, eles não decidiram o que eles iam fazer. Foi aí que aconteceu essa jogada que o Renato falou, do erro do Cano, que sobrou, os dois zagueiros dentro da área sem marcar ninguém, foi lá e chutou. Acho que pegou na trave ou o Fábio pegou. A segunda foi o primeiro gol, também sem o Romero ali na frente. O Gustavo roubou a bola, veio pro Wesley, ele bateu, fez o gol. E o terceiro, né? A terceira jogada, que foi o segundo gol do Wesley, que foi um golaço, ele deixou, como o Felipe Melo, sentados com a bunda na grama, né? Que é o mais direto e popular, sentados com a bunda na grama. Foi uma jogada novamente do Wesley, que ele cortou dois jogadores para o meio da área e o Romero não estava lá. Por isso a jogada saiu, por isso que ele chegou na cara do gol. Ele driblou para dentro e o Romero estava se mexendo. Tanto que o Romero não estava lá, eu estou falando isso como um fator positivo, tá? É uma virtude do time. O Romero não está ali nessas jogadas. Que tanto o Manuel quanto o Felipe Melo tiveram que atacar o Wesley lá do outro lado, lá no bico da área do lado esquerdo. Quer dizer, quando ele cortou o Manuel, aí veio o Felipe Melo, ele cortou o Felipe Melo, não tinha mais ninguém, era só o Fábio na frente dele. Era só o Fábio. E ele fez o gol. Então o Corinthians, na minha opinião, usou muito bem o congestionamento no meio-campo. Um ataque de mobilidade quebrou totalmente a dupla de zaga do Fluminense, como já vou repetir, tinha acho que mais de 80 anos, a dupla, ou quase 80 anos, a dupla de área ali do Fluminense, e eles não sabem buscar ninguém, eles não têm força para buscar ninguém. Não dá vai buscar como o Romero? O Romero é muito mais ágil, muito mais rápido, né? Com uma movimentação muito mais frenética. Felipe Melo, hoje em dia, é um cara grandão que fica ali no meio da área e sobe de cabeça, sobe de cabeça. Se você ficar cruzando, ele sai consagrado. Se tocar a bola em cima dele, ele não vai pegar mais a bola, não consegue marcar a gente. O Manuel. Então o Corinthians ganhou nesse ponto. Agora, só um detalhe: não tinha outra equipe nesse momento mais adequada para uma recuperação do Corinthians do que o Fluminense do Fernando Diniz. Não tinha. Qualquer outro time que fosse lá com um esquema mais simples, postado, o Corinthians ia sofrer mais, podia até ganhar a partida, porque estava numa tarde boa, mas ia sofrer muito mais. E essa jogada, Renato,
Não é o Cano que acha que tem que começar a participar. É o Diniz que acha que o Cano tem que participar. Porque é o Diniz que pede pro Cano ir lá, buscar a bola para dar o tapa de primeira. O Diniz acha que, como o Cano faz 90% dos seus gols batendo de primeira, ele indo buscar a bola, ele vai passar de primeira. Finalizar para o gol de primeira é uma coisa. Dar passes de primeira é outra coisa. É completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A técnica do Cano para bater de primeira é para fazer gol, não para ele passar. Ele não é bom passador. Ele não dá assistência. Ele faz o gol. Ele não dá assistência. E ali, quando o cara vai buscar ali, primeiro, o cara tá de costa pro campo. Né? Ele recebe do goleiro e tá de costa pro campo. Ele não sabe nada que tá acontecendo atrás dele. Para um cara ir ali fazer isso, tem que ser um cara que tem uma visão mais maior do campo, um cara habituado, um cara meio que, mesmo assim eu não gosto, tá? Eu só tô falando da característica mesmo. Um cara que vai ali e tá acostumado a olhar, um cara que dá o tapa de primeira passando, não o Cano. E o Corinthians deitou e rolou. Então por que eu acho mais adequado? Por quê? Para mim, tá? Minha visão, o Fluminense é um time previsível, totalmente previsível. O Diniz tem um esquema único de jogar, ele não tem variação de jogo nenhuma. Terceiro, as substituições são sempre as mesmas. Sai o Felipe Melo, vem o Martinelli para a zaga, coloca um atacante, como foi o Douglas Costa. Tira o lateral que tiver e puxa o Marquinhos para a lateral direita e coloca alguém ali no meio, como ele colocou, enfim. As duas substituições são as mesmas todos os jogos, gente. Todos os jogos. Ganhando ou perdendo. Todos os jogos. São as mesmas. Então, um treinador adversário, esses que jogam, que treinam aqui no Brasil, que estão acostumados, como o Antônio Oliveira, que está aqui já há um tempinho, conhece o esquema de todo mundo, cara, é isso que o Renato falou. Gente, primeiro assim, ele motivou o time, né? O time estava mais motivado, estava mais comprometido, estava mais ligado no jogo, mais focado. Isso é um detalhe, né, do trabalho mental. Agora, é isso que o Renato falou. Vamos marcar em cima, vai para cima para roubar a bola, sem fazer falta. Talvez a presença do Romero seja também por causa disso, para marcar pressão a saída de bola do Fluminense sem fazer falta. Porque se faz falta não adianta nada, você tem que roubar a bola. O Gustavo Mosquito, ele podia ir lá e fazer a falta no Cano, né? Entrar por trás ia ser falta. Agora ele foi lá e roubou a bola, saiu o gol. Então essa foi a estratégia, não fazer falta e bola. E assim, eu acho que é isso que eu falei. O Fluminense, nesse momento, era o time mais adequado para o Corinthians jogar, mesmo. Em casa, com o estádio lotado, a torcida vibrando, sabe? Aquela motivação, uma relação emocional, porque o Cássio estava no banco, beleza. A torcida vibrou com o Cássio, vibrou com o Renato Augusto, vibrou com o time, enfim. A torcida do Corinthians vibrou com todo mundo. Até com o futebol que o Fluminense apresentou, que facilitou toda essa história, né? Dessa possível recuperação. É um jogo só, gente. Não dá para achar que tá tudo acabado, tudo acabou, tudo passou. Não. Foi um jogo. Um jogo. Espero que daqui para frente, pelo menos o comprometimento e o foco continue sendo o mesmo. Ô, Rosa, eu vou com esse primeiro com um personagem com você, que é o Cássio. A gente contou aqui na semana passada, no Fim de Papo, durante a semana, a estratégia do Corinthians de blindar o Cássio desde que ele voltou da Argentina, depois do jogo com o Argentino Júnior, quarta, quinta e sexta, não se falar sobre o assunto e que dependia muito do Cássio que ia acontecer no domingo. Se o Cássio queria ou não queria jogar. E foi o Cássio também que decidiu que não jogaria, mas sim iria para o banco. Queria saber se a sua opinião apesar da reação amorosa da torcida do Corinthians de apoio a um jogador que está passando por um momento pessoal ruim, o Antônio Oliveira deve mantê-lo no banco para o próximo jogo da Copa do Brasil? Ou você acha que essa demonstração da torcida deveria recolocar o Cássio como titular? Boa noite, Marília, boa noite, Renato, boa noite, Casagrande. Eu voltaria o Cássio para a meta. Eu acho que o Cássio ele não pode ser o único responsável pela má fase que o Corinthians atravessa nos últimos anos. Ele mesmo demonstrou após a partida contra o Argentino Júnior, naquele desabafo de uma pessoa que está sobrecarregado, com uma pressão enorme, sobrecarregado por tudo que vem acontecendo na equipe,
E para um momento desse, eu apostaria que o Cássio deve voltar a ser o titular. Já deu aquela descansada, já deu aquele refresco, tirou aquela pressão toda momentânea das costas dele, principalmente, e do time. O time venceu e convenceu. Daqui a pouco o Renato vai falar que eu sou otimista demais, mas para essa partida, concordo com os colegas, era a partida, o adversário mais apropriado para o Corinthians, até de mudança de esquema, dar esse refresco para o Cássio. É um líder, é um jogador que traz uma experiência. Gente, a gente sabe, o Casagrande foi jogador, todo jogador passa por uma má fase, todo jogador tem problemas em determinados momentos da carreira, e o Cássio sabe e chamou a responsabilidade para ele. Eu achei até certo exagero ele achar que a torcida pegando muito no pé sempre dele, achando que ele é o responsável. E esse abraço, Marília, eu senti um abraço, achei legal essa coisa, um abraço a um ídolo. Não é qualquer jogador, né, Marília? Você sabe muito bem, melhor que eu, né? É uma das referências dos últimos anos do Corinthians, que passou momentos terríveis, também passou momentos bons. Não desaprendeu a jogar de uma hora para outra. Então, acho que tem que ser esse abraço do Cássio, de voltar a colocá-lo entre os titulares e seguir, até porque o momento é propício. Eu acho que tem que dar esse crédito para o Cássio. E tem que dar crédito também ao professor Antônio, né? Que eu vi muito zum dizendo: olha, se o professor Antônio perder do Fluminense, já pode começar as portas do RH começam a se abrir para ele. Eu acho que eu já falei aqui outras vezes. Gente, o Corinthians só vai se acertar quando se acertar politicamente, uma coisa que eu sei que é difícil, e se acertar dentro de campo. Se fica trocando treinador toda hora, não vai adiantar. Não vai adiantar. É um trabalho que pode dar frutos, eu acredito muito nesse trabalho do Corinthians, mas se vier essa pressão de torcida, pressão a situação política do clube que é terrível, a gente vê cada hora um escândalo diferente, não tem como ninguém aguentar dessa forma, Marília. Antes de passar para o Renato, para ele poder fazer um mata-mata entre quem foi pior, o Diniz ou o Tite, eu vou contar uma história aqui. Era uma vez o dia 3 de outubro de 1993. E num Pacaembu lotado, onde eu estava, uma torcida falou: volta Casão, seu lugar é no timão. Um jogador criado no Parque São Jorge, que jogava então pelo Flamengo e tinha uma relação umbilical, uma tatuagem, uma coisa que de fato era impossível de não ser notada. E aquele acontecimento está na história do Casagrande, talvez tanto como os títulos que o Casagrande ganhou na carreira dele. Ontem, o Renato Augusto, cuja formação não foi no Corinthians, cujo sotaque não é da Zona Leste de São Paulo, sentiu um pouquinho do que é ser Walter Casagrande Júnior. Eu vou colocar o que o Renato Augusto falou sobre a reação da torcida ontem, e eu vou pedir para o Casão, que é a única pessoa que está aqui que pode falar um pouquinho e comparar o que ele sentiu. Fala, Renato. Sou eu? Você não vai botar o Renato Augusto falando? Renato Augusto, Thiago, Renato Augusto. Ontem, coitado, na camisa era Renato Augusto. Renato Augusto. Ontem era Augusto. Erraram até, o Fluminense errou até o nome do jogador. Ontem estava tudo errado no Fluminense. Isso tá resume aí, a fase do Fluminense. Sobre o Cássio, acho que se o nosso time sem o Cássio talvez não seria nada. Foi o Renato Augusto. E tá tudo errado. Nada no Fluminense está funcionando nem 24 horas depois. Thiago, tá separado aí ou chamo daqui a pouco? Me avisa aqui. Ué, tá pronto? Aqui para mim tá escrito que tá pronto. Dá para pôr? Então põe. A gente sentiu até você meio estranho ali, né? Ficou um negócio meio ruim. Ruim, digo, emocionante, né? É difícil até falar um pouco, porque foi uma vida aqui dentro, né? E não tive uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo.
mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor, ficou marcado para mim. São essas coisas que na verdade te levam no futebol, né? Às vezes a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravados mesmo na sua memória. Então foi especial para mim receber esse carinho. E fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube. Quando você pisou no gramado e aí o estádio aplaudiu até no meio de um jogo, aquilo, o que passa na cabeça? Emociona, né, cara? E ao mesmo tempo você tem que estar concentrado no jogo, tem que estar... Mas como eu falei, uma vida aqui dentro, de conquistas, de momentos também difíceis e conseguir escrever uma história bonita dentro de um clube como o Corinthians. Ter o reconhecimento do torcedor, reconhecimento dos amigos que aqui ainda estão. Então, foi uma coisa que eu vou guardar com carinho, com certeza. Casão. Então, o reconhecimento de um adversário, ele é surpreendente, né? No meu caso com o dele tem algumas diferenças, né? Eu estava fora há 7 anos do país, né? Eu tinha saído em 86, só estava voltando para São Paulo em 93. Eu voltei para o Rio primeiro. Então eu não tinha mais uma ligação próxima com o Corinthians, né, que já tinha outro time completamente diferente. Ninguém tinha jogado comigo, quem estava lá, sabe? Era uma outra coisa. Eu voltei para o Flamengo porque eu quis voltar para o Flamengo, porque tinha proposta de outros times. Eu quis voltar para o Flamengo porque eu queria jogar no Flamengo. E quando eu fui para São Paulo, quando viemos para São Paulo para jogar contra o Corinthians, o Flamengo estava muito bem. Nós tínhamos ganho do Cruzeiro fora, do Botafogo no Maracanã, do Inter e do São Paulo também no Maracanã. E estávamos em primeiro da chave e fomos jogar contra o Corinthians, né? E como eu trabalhava muito do meu lado psicológico no jogo, nos treinos, eu trabalhava bastante. Então o Corinthians eu tinha certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, que eu ia chegar lá e a torcida ia vaiar pra cacete. Eu não tinha a mínima dúvida disso. Então, eu já tinha trabalhado a minha cabeça assim, cara, quanto mais vaia, quanto mais me xingar, mais motivação eu vou ter para jogar, né? E aconteceu completamente o contrário. Eu tinha o hábito, né, porque eu tinha chegado da Europa há poucos meses, então eu tinha o hábito de, quando o time chegava, eu ir lá no campo, dar uma olhada como estava o gramado. Eu sempre fazia isso, na Europa é normal isso. E eu cheguei no Pacaembu e fui lá, assim, para ver o gramado mesmo, que tipo de chuteiro eu ia usar, e a torcida começou. Eu não entendia direito, sabe? Tá, assim, uma gritaria, doutor, não me engano, Casagrande é corintiano, volta, Casão se lugar no timão, mas eu não estava identificando isso que eu estou te falando. Eu estava ouvindo uma barulheira, às vezes eu achava que falavam o meu nome, mas eu não tinha tanta certeza assim, sabe? Eu tava assim, bem com os 2 pés atrás, sabe? Então, eu estava bem devagar, não estava prestando atenção. Mas durante o jogo, sim. Durante o jogo, talvez tenha clareado para mim, né? Porque eu não ouvia eles gritarem o nome do Corinthians, né? E aí, eu jogando, ficava muito claro na minha cabeça o que eles estavam cantando. E aí quebrou mesmo, me deixou desconcertado, quebrou minha estrutura emocional, porque eu estava preparado para uma outra coisa, né? E a pedida de volta, né? Volta, né? Porque eu nasci ali, na realidade, era um pedido por um cara que era da casa voltar para casa, né? Nesse sentido. O Renato saiu esse ano, né, do Fluminense, está muito fresco o que ele conseguiu conquistar no Corinthians, não nesses últimos anos agora, mas lá 2015, enfim, brasileiro, paulista, sei lá. Então, eu acho que foi um reconhecimento justo da torcida do Corinthians. Aplaudir, apoiar, não xingar nem nada. O Renato, talvez, ele tenha ido para a Arena em dúvida. Pô, será que vão aplaudir? Será que vão mexer comigo para eu não jogar bem? O que será que vai acontecer? Ele foi em dúvida. O meu problema foi esse, eu não tive dúvida nenhuma. Eu tinha certeza que ia ser vaiado e me quebrou. Mas é o reconhecimento de uma torcida, cara. É maravilhoso, o Renato tem que guardar isso para sempre. Porque como o clube não deu despedida para ele, né? Não teve uma despedida, como para mim não teve uma despedida. Eu não me despedi, Magrão não se despediu, Vladimir não se despediu. São jogadores que não tiveram despedida. É o reconhecimento do torcedor. De gerações diferentes, hein?
O meu foi lá dos anos 90, que ainda tinha muita gente dos anos 80. Né? Então ali tinha, o Pacaembu estava lotado com muita gente dos anos 80 e boa parte dos anos 90. Né? O dele é todo mundo do século XXI, né? Do novo século. Né? Que viram ele chegar no Corinthians, viram ele jogar, e eu acho a melhor coisa para um jogador ser reconhecido pela torcida do time que ele jogou. Não está mais. Ser elogiado e aplaudido pela torcida que você joga é uma coisa normal de motivação. Mas quando você vai e é aplaudido ou chamam para você voltar, como foi no meu caso, o caso do Renato, pela torcida adversária, é o carimbo que você conquistou o coração daquela torcida, que você conquistou aquela parte da cidade, e de uma grande cidade como São Paulo, né? Que é dividida ali lá. É maravilhoso. Parabéns pro Renato. Parabéns mesmo. Faz parte. Entra pro clube. Renato faz parte do clube agora. É isso. Ô, Marília, faz parte do clube. Fala, Renato. Nesse mesmo dia que estamos discutindo isso, foi ao ar uma entrevista do Rodolfo Landim dizendo que até Zico passará. E mais, que Gabriel, se sair do Flamengo, deixará de ser ídolo do Flamengo. O cara que deu 2 Libertadores ao Flamengo, com os gols nas 2 finais. Ele, na cabeça torta de senhor Rodolfo Landim, que não entende bulhufas de futebol, cada vez ele dá mais dessas idiotices que esse cara nunca sentou a bunda na arquibancada, não é possível. Imagina, ele acha que se o Gabriel sair agora e for para outro clube, a torcida do Flamengo não o terá mais como ídolo. É inacreditável, né? E ainda vem dizer que tudo passa, até Zico passará. Não, Landim, você passará. Graças a Deus, você passará no final do ano. Renato, mas ele tem certeza que ele vai ficar para a história. Ele tem certeza que ele fica para a história. O Zico não. Júnior não, Zico Tita não, Gabriel não. Nunes, Moser, Gabriel, nada. Ele fica. Nada. Ele acha que ele fez os gols da Libertadores. Inacreditável a falta de sensibilidade desse cidadão.